Olá, professores, tudo bem? Sou o Álvaro Fernandes, da equipe de educação, e esse é mais um podcast da Estante Mágica. Eu ouvi podcast? Eu ouvi podcast? Eu ouvi podcast? Eu ouvi podcast Estante Mágica. Eu ouvi podcast Estante Mágica. Vamos lá, pessoal, no podcast? Podcast Estante Mágica. Uhul! Hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, a Nadine Hasler, fundadora da plataforma Dom Lexia. A plataforma dela tem como objetivo produzir conteúdo sobre dislexia e também preparar professores para estimular o aprendizado de alunos com dislexia. Eu fiquei muito feliz que a Nadine conseguiu disponibilizar um pouco do tempo dela para conversar com a gente. Como a distância entre Rio de Janeiro e Florianópolis nos separa, a gente fez uma conversa à distância e depois juntou os áudios. E para começar, eu perguntei para a Nadine contar um pouquinho da história dela, da plataforma dela, Dom Lexia, para todas as professoras da Estante Mágica. Vamos ouvir? A plataforma surgiu da minha experiência pessoal, como mãe de uma menina disléxica e também como educadora. Trabalhei muitos anos com formação profissional. A partir da minha vivência, eu pude perceber o desejo dos professores em serem parceiros nessa jornada escolar da minha filha, mas também vi a falta de informação e ferramentas para lidar com a dislexia. Com isso, acabamos iniciando o que é hoje a plataforma Dom Lexia, um local onde trabalhamos com dois eixos principais: a disponibilização de informação clara e acessível sobre dislexia e ferramentas que vamos construindo, com o objetivo de facilitar o dia a dia dos disléxicos, pais e educadores. Nossas primeiras ferramentas são o trabalho de formação de professores e um programa que é voltado ao processo de alfabetização e que facilita o aprendizado. Eu fiquei muito feliz de descobrir que a história da plataforma da Nadine se confunde muito com a própria trajetória dela. Ela, como mãe de uma criança disléxica, teve que se reinventar e buscar novas formas de educar ela melhor. E aí, em seguida, eu perguntei para ela quais dicas ela dá para estimular a criatividade de alunos disléxicos durante o ensino fundamental. E aí dei como exemplo a alfabetização. Vamos conferir? A dislexia é bem conhecida pelas suas dificuldades na leitura, na escrita e na memória de trabalho. No entanto, o que muitos não sabem é que os disléxicos são muito criativos e têm uma grande capacidade de narrativa, ou seja, eles são bons contadores de histórias. E aí vocês podem me perguntar, mas a dificuldade de leitura e escrita não atrapalha esse processo? Bom, só incomoda na hora do registro. E aí, muitas vezes, o esforço para escrever é tão grande que a história em si se perde. Podemos, então, dar outras ferramentas que vão permitir que a criatividade flua sem bloqueios, como a oralidade. A criança pode, por exemplo, gravar a história que quer contar. Outra opção é a de desenhar a narrativa, como em histórias em quadrinhos ou livros ilustrados. Você pode ainda estimular a narrativa através da contação com objetos e brinquedos ou até uma interpretação teatral. Ou seja, há muitas formas. As letras, no início de alfabetização, também podem fazer parte dessa brincadeira, se transformando em desenhos e passeando pela imaginação. Eu fiquei surpreso de descobrir pela Nadine que as pessoas com dislexia têm essa tendência à criatividade e também têm a tendência a serem bons contadores de história. Só que com a dificuldade de registro, de escrever essas histórias, eu fiquei pensando quais seriam os melhores meios então para salvar, para arquivar, para registrar essas histórias. E aí a Nadine explicou melhor. Podemos ajudar os disléxicos nesse ponto. Para os maiores, tem aplicativos para os quais podemos ditar o conteúdo e eles escrevem. Para os menores, nós mesmos podemos ajudar escrevendo as frases para que eles copiem e depois ilustrem. No projeto da Estante Mágica, por exemplo, esses alunos podem contar a história que gostariam de escrever verbalmente e o professor ajuda na formação das frases e indica o que colocar em cada página. O aluno no início irá copiar, mas é assim que começa, não é? E depois ele pode ilustrar a história, dando seu caráter pessoal. Isso vai deixá-los mais confiantes e nada como uma entrega bonita e tangível para incentivar as novas aventuras pelo mundo da leitura e da escrita. Depois eu quis perguntar algo mais específico de sala de aula para Nadine. Eu perguntei para ela se existem estratégias de sala de aula específicas para motivar os alunos disléxicos a ter mais gosto pela leitura, já que a plataforma se preocupa em formar os professores. E se tivesse, para ela contar um pouquinho mais pra gente. Vamos ouvir? Eu diria que o gosto pela leitura passa antes pelo gosto por histórias.
Os alunos que gostam de histórias, mais cedo ou mais tarde, irão se interessar pela leitura. Ou seja, devemos contar histórias oralmente, através de áudios visuais, filmes e tantos outros recursos. É importante entender que, para aqueles disléxicos mais severos, a leitura é muito cansativa e difícil. Não adianta imaginar que de repente eles vão começar a se tornar leitores vorazes assim. Mas uma coisa fundamental e comprovada: o nosso cérebro tem plasticidade e precisa ser treinado em suas conexões como um músculo é treinado numa academia, até que começa a aparecer. O que eu quero dizer com isso é que devemos incentivar os alunos com dislexia a ler todos os dias, nem que seja um parágrafo, uma folha, porque daí alguns dias essa uma folha viram 2 folhas e assim por diante. É isso, é muito importante valorizar o esforço e o caminho que cada aluno consegue atingir ao longo do tempo. Eu fiquei muito revigorado de conversar com alguém que se importa tanto com a educação e que tem um projeto tão lindo. Inclusive, se vocês quiserem acessar a plataforma Dom Lexia, é só digitar www.domlexia.com.br. E, por fim, eu dei um espaço para a Nadine fazer suas considerações finais. Eu diria que o mais importante é que a gente incentive os nossos alunos por esse mundo da leitura e da escrita. E nada incentiva mais do que a própria percepção de que a gente está se desenvolvendo. A possibilidade de transformar as suas histórias, as suas narrativas em algo tangível ajuda bastante nesse processo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Era isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido o podcast. E gostou do conteúdo ou quer saber de algum outro, fala pra gente que a gente tá doido pra descobrir o que vocês querem saber, querem ouvir, querem falar, enfim. Até a próxima!